A primeira década dos anos 2000 foi um momento singular para os filmes de terror, principalmente para os filmes de terror franceses, em que o movimento cinematográfico relacionado a esse gênero chutou a bunda de muitos filmes americanos, apresentando novas possibilidades para o horror e principalmente para o gore. A chamada New Age francesa proporcionou filmes traumatizantes. Mártires, de 2008, a exemplo, dirigido por Pascal Laugier, um dos filmes mais extremos de terror psicológico e gore de todos os tempos, tanto que gerou um remake porcaria depois, não superando nem de longe a pesada experiência do original. Mas anteriormente, o Alta Tensão, de 2003, foi um dos primeiros que estourou com a New Age, revelando Alexandre Najat na direção, com seus míseros 20 e poucos anos. A história das duas amigas que sofrem um ataque descontrolado de um cara misterioso ganhou tantos olhares curiosos que certo dia, Aja recebeu uma proposta inusitada para dirigir um remake estadunidense de um clássico cult dos anos 70, chamado The Hills Have Eyes. No Brasil, Quadrilha de Sádicos. E você acha que ele peidou pra dentro? É claro que não. Principalmente por tratar-se de uma refilmagem do mestre Wes Craven. E assim nasceu Viagem Maldita, em 2006. Durante uma viagem de férias, uma família sofre um acidente de carro, enquanto cruza uma estrada desconhecida no meio do deserto escaldante do Novo México. Isolados de qualquer resgate, essa família sente o terror dos caçados, quando são perseguidos e aterrorizados por uma gangue de canibais mutantes que se escondem nas colinas rochosas da região, que outrora foram usadas pelo governo dos Estados Unidos para a realização de testes nucleares. A família que ficou por lá tomou radiação até na cabeça do dedo mindinho e por algum motivo resolveram começar a comer gente. Perdidos em lugar nenhum, os personagens terão que enfrentar o horror de rostos deformados, quase forças indomáveis que desconhecem a compaixão. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de The Hills Have Eyes, um filme pedido há tempos por vocês, finalmente chegou ao canal. E demorou mesmo porque, né, tem que invocar o Chad Supremo para falar com detalhes de um filme tão sanguinolento no YouTube. Mas, entre um desfoque aqui e uma censura ali, o Cinemania vai desafiar as possibilidades. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, bem como incentivar a produção deste, e inscreva-se no canal para não perder os próximos. Preparados? Então, sem mais enrolação, este é o review do maníaco de Viagem Maldita. Quadrilha de Sádicos foi uma produção de 1977, que surgiu com a intenção de alavancar ainda mais a carreira de Wes Craven, depois do sucesso de seu primeiro terror independente, O Aniversário Macabro, de 1972. É sabido que para criarem o roteiro desse filme, Craven e os roteiristas se inspiraram em um suposto assassino escocês do século XV, chamado Saulney Bean, que possuía um clã que assaltava pessoas, aproveitava a oportunidade e, não de uma maneira sexual, comia elas também. Ou seja, essa parada de canibais já é um folclore antigo, um conceito aproveitado a rodo pelos filmes slasher. Quadrilha de Sádicos foi um baita acerto e foi um sucesso estrondoso pra época, considerando que foi gasto menos de $1 milhão para ser feito. Um daqueles casos em que o orçamento foi mínimo e a arrecadação em bilheteria foi imoral. E claro, a sequência veio em 1984 e foi bem inferior. Seguindo a onda de remakes dos anos 2000, esse filme não poderia ficar de fora. Porque sim, dinheiros. Eu me lembro que na saudosa época das locadoras, esse diabo desse filme, com essa capa, com essa cabeça voadora e esse deserto, arrepiava. Quando criança eu lembro de ter locado e assistido esse filme, sim, criança, e ficado traumatizado pelo nível de violência e a situação em que os personagens se encontram. Tanto esse quanto a sequência, O Retorno dos Malditos, de 2007, me deixaram abalado. Alexandre Najat teve que bater de frente com os estúdios para fazer o que queria fazer. Ele foi um diretor importante para estabelecer esse novo estilo de fazer cinema de terror, que não se concentrava apenas no body count, na contagem de corpos, mas também no psicológico dos personagens. E veio naquela onda de terror na estrada, como por exemplo Wolf Creek, Viagem ao Inferno, do australiano Greg McLean, que é muito similar ao Viagem Maldita, e o filmaço Rejeitados pelo Diabo, uma controversa trilogia do controverso Rob Zombie. E o Brasil, como é que ficou? É claro que o Brasilzão tem que dar uma rata. Por que motivo, razão ou circunstância, a refilmagem de Quadrilha de Sádicos
2006, não se chama Quadrilha de Sádicos, porque Viagem Maldita é um nome bem a cara de 2006. É só usar o nome da temática do filme e adicionar mal, maldito, macabro, sangrento ou algum sinônimo disso e tá feito o título. Parabéns! Mas enfim, a grande questão aqui é: Viagem Maldita é um bom filme ou é mais um road movie com mortes que nos atacou novamente com o efeito nostálgico da época? Bom, vamos para a história e em paralelo, claro, eu vou contando mais. O filme começa com um lettering, contextualizando a temática do enredo, que é a seguinte: o tio lê pra você. Entre os anos 1945 e 1962, os Estados Unidos conduziram 331 testes com bombas nucleares. Ainda hoje, o governo nega efeitos radioativos causados por essas bombas, e que se dane todo mundo que sofreu com isso. Logo no começo, o filme indica que as desgraças que vamos testemunhar decorreram e depõem contra os testes nucleares e os compostos químicos que causaram deformidades. Então, no deserto do Novo México, que mais parece o planeta Marte, 5 caras com traje anti-radiação estão pescando uns peixes para fazer testes e usando um contador Geiger a todo vapor. Essa deve ser uma área bem saudável para trazer a família nas férias para curtir um clima de ficção científica. Do além, pula um cara todo ensanguentado em cima de um deles e alguns segundos depois, o coitado toma uma picareta no crânio. As cenas são bem violentas, vou precisar censurá-las, vocês me perdoam? Perdoa, né? Sem contar pipoca, todos os pobres trabalhadores tomam picaretada na bunda e são chacoalhados nas pedras como se fossem bonecos de voodoo por um homem gigantesco e, detalhe, carecaço, brilhoso, e depois são arrastados pela areia igual saco de estrume. É mole? É hora do show, todo mundo no palco. Depois dessa introdução meio esquisita, os créditos iniciais são recheados de retratos e filmagens de bombas nucleares, entrecortando com fotos de pessoas bugadas e até mesmo fetos e crianças deformadas. Dá uma certa angústia ao ver essas imagens suavemente perturbadoras. Que coisa fofa da mamãe! E a música country também é muito bem encaixada. Eu só não entendi a mulherzinha do bolo, mas beleza. Cabe destacar que a produção foi do próprio Wes Craven, que apenas deve ter aprovado o roteiro e recebido seus milhões de doletas, mas provavelmente ele não teve influência direta no filme. Avançando, de volta ao meio do deserto do Novo México, estamos em um posto de gasolina chamado Posto do Céu, com vários carros abandonados ao seu redor. Isso te lembra algum outro posto de gasolina? Pois é. É claro que em um posto de gasolina decrépito precisa habitar um velho decrépito. E aí está ele com a sua boa espingarda e a sua boca banguela. Ruby! Ele sai por aí procurando uma tal de Ruby, em uma área denominada Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Mas ele não encontra ninguém nesse buraco que aparenta e é uma área de testes. E ele entra nessa escura mina de escavação. Se for você, Júpiter, eu tenho uma bala reservada pra você, tá me ouvindo? De volta ao posto, o velho encontra uma mala na sua porta e grita ao vento que não pode mais ajudar essas tais pessoas misteriosas. Essa bolsa parece ser uma espécie de pagamento que fazem a ele. Entre joias e outros pertences está uma orelha decepada dentro de uma marmita. Ai, que fome! E essa orelha, sem dúvidas, é de uma mulher que aparece nessa foto, facilmente identificada pelos piercings. Olha só que surpresa, o velho faz parte do esquema. Malditos velhos de posto de gasolina, né, bicho? Agora vamos conhecer os lazarentos da vez. A família Carter, que está de viagem para San Diego, na Califórnia, para comemorar as bodas de casamento dos papais. O pai chama-se Big Bob Carter, que é um ex-vigilante que está abrindo uma empresa de segurança agora, mas isso não importa. O mais importante é que ele carrega consigo esse humilde bigode. É o suprassumo do bigode. A mãe cocotinha da família chama-se Ethel Carter, uma véia. A sua filha Lynn é casada com Doug Bukowski, que trabalha com telecomunicações, ou seja, vendedor de celular. Fora os outros irmãos Brenda e Bob, o garoto que levanta as calças a cada 5 segundos de filme. Lynn e Doug têm uma filha bebê chamada Catherine. E assim, quando você vê um bebê imaculado desses em um filme de terror gore, o nível de tensão já aumenta consideravelmente. E mais ainda quando tem cachorros no rolê. Se machucarem esse cachorro, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Posso ajudá-la, senhorita?
De cara podemos perceber que essa é uma típica família americana super patriótica, com bandeirinhas dos Estados Unidos de enfeite no carro e tudo mais. Muito porque o Big Bob se acha durão, e a antítese dele é justamente seu genro Doug, que é um pacifista democrata que não acredita em armas, enquanto Big Bob deve ter uma Magnum no carro. Por esse motivo, o Doug é chamado de bunda xoxa e sofre bullying constantemente do bigodão. Cara, como eu odeio o tiozão de bigoda. Eu ainda posso pagar a gasolina, Bukowski. Tá, eu não quis ofender. Enquanto os Carter estão abastecendo, surge uma nona pessoa na área, que rouba um casaco vermelho do carro e espia o pintinho amarelo do moleque no banheiro. O velho do posto decide dar uma ajuda, entre aspas, à família, indicando um atalho para que eles ganhassem algumas horas na viagem. Em tantos quilômetros você dropa à esquerda e segue reto em uma estrada de terra que vai dar no quinto dos infernos, onde o diabo perdeu as botas e a cabrita fez a curva. Não é possível que eles vão cair nessa. E adivinha, eles caíram nessa. Tem muita que se ferrar mesmo. Todo mundo já tá meio fulo com essa viagem flopada no meio do deserto, principalmente o Doug, que está apenas existindo e suportando o calor miserável do lugar. O Doug, já adiantando aqui, é o protagonista do filme, junto com o Bob Mijão, que também é um personagem com um pouco mais de influência na história. Não muito, mas um pouco. Nenhum dos personagens tem qualquer desenvolvimento aprofundado. Eles só existem para cumprir o que o roteiro solicita: servirem de carne assada para os canibais. Pelo menos a maioria deles. O Doug nem tanto, vocês vão ver. Em determinado momento, alguns espinhos no chão estouram o pneu da caminhonete, que carregava o trailer da família. O Big Bob perde o controle e enfia o carro numas pedras. Tudo foi de mal a pior agora. Ninguém se machucou, mas em compensação não parecia ter um pé de gente a quilômetros dali. Nem pra trás e nem pra frente. É isso que dá a acreditar no velho banguela do Nesquik, seus animais. Aprecia então o Steve Jobs e o Donald Trump batendo chifres sobre como escapar dessa enrascada. O quê? Bom, a família se vira como dá, enquanto os dois machos veiudos resolvem a situação. E como eu disse, o Bigode carrega uma Magnum no porta-luvas do carro. Ô louco! Enquanto ele e o filho carregam armas, o Doug mantém a postura de pacifista. O que eu acho engraçado é o Doug olhando pra cunhada e pensando: e se? Quer saber? Deixa pra lá. Então o plano era que o Big Bob voltasse até o posto de gasolina e o Doug avançasse na estrada pra ver se encontra algum filho de Deus pra pedir ajuda. Antes de sair, eles fazem uma oração, a câmera se afasta e revela que eles estão sendo vigiados por alguém com binóculos. Uma cascavel. Só uma cascavel, né, minha tia? O diabo do cachorro escapa do trailer e o Bob corre atrás dele com essa calça caindo. Levanta essas calças, sua lagartixa hermafrodita. Daí, maníacos, acontece uma tragédia. Pelo amor de Deus, isso é demais até pra mim. Um dos cachorros aparece morto. A culpa foi dessa loira pichada, despeitada, fedorenta aí. Não apenas morto, mas totalmente estrupiado. Corre, Zé Cueca! Eu falei pra correr e não pra se matar, jumenta. E ainda aparece a moradora de rua pra alisar o cara. Só pode ser sacanagem. Pelo menos ela é bonita, mas não posso dizer o mesmo desse mano que surge comendo a pata do cachorro. Doug, andando pelo deserto, acaba encontrando uma cratera absurda na sua frente. E dentro dela, aquele esquema. Vários carros abandonados com pertences dentro, incluindo vários brinquedos de criança. Um belíssimo sinal de que a chapa vai esquentar. Já de noite, o Big Bob finalmente chega no posto de gasolina. E adivinha o que ele encontra? A orelha decepada e vários recortes de jornal na parede que contextualizam a premissa do filme de novo, sobre as pessoas deformadas. O filme faz isso várias vezes. Mineiros não abandonam suas terras. E o que esses caras são, afinal? Bom, lembra dos testes nucleares na década de 50? Na época em que o governo americano testou bombas nucleares nessa área, essa tal família negou abandonarem suas casas, tendo que se isolar naquelas minas subterrâneas. Eles tornaram-se canibais e atacam pessoas que aparecem nesse território, igualzinho ao Sol Neibino. No fim das contas, o velho do posto estava dando uma cagada e quando o Big Bob o encontra, ele mete uma bala de shotgun na própria cabeça. Esses personagens de filmes de terror amam morrer cagados. E é neste momento que o Big Bob é atacado dentro de um carro e é levado para dentro das minas.
Bom, os dois voltam pro trailer, o Bob fica traumatizado com a morte do doguinho, mas ele não conta pra ninguém o que viu, e o Doug trouxe simplesmente uma vara de pescar. O que vamos fazer com uma vara de pescar no deserto? Pensei que tivesse ido procurar alguém. Agora eles terão que passar a noite nesse trailer apertado até a página 2, porque é agora que o bicho vai pegar valendo. Brenda está dormindo seu sono de beleza e do nada um deformado aparece e sacaneia ela. E pra servir de chamariz, ele detona um explosivo no corpo do Big Bob Carter. Tá pegando fogo, bicho! Essa cena pra mim é a única que não ficou tão bacana no filme. Esse CG das chamas e o ator gritando, visualmente ficou bem tosco. Mas tudo isso serve para Brenda sofrer nas mãos de dois mutantes ao mesmo tempo. O Pluto é o deformado careca com super força, interpretado pelo Michael Bailey Smith, esse fisiculturista gigantesco que havia feito um filme de 2003 chamado Monster Man, uma cópia bizarra de Olhos Famintos. E o da boca que parece um lábio leporino macabro é o Lizard, interpretado pelo Robert Joy. Interpretações muito bizarras, diga-se de passagem. E eles são malditos mesmo. A primeira coisa que o Lizard faz é comer a cabeça do passarinho e beber o sangue dele. Depois, adivinha, ele violenta a garota da forma mais brutal possível. Quando finalmente a Lynn volta pro trailer, ela testemunha a irmã sendo atacada e o Lizard com a sua filha no colo. Olha só que pandemônio! Ele aponta uma 38 pra cara da menina. Essa sequência toda é muito louca. Esses caras realmente são os malditos em todos os sentidos. O maluco resolveu mamar que nem um bezerro na mulher, e nem é meme. A Edel entra e já toma um balaço na barriga, e mesmo com os esforços da Lino pra machucar o Lizard, ela toma um tiro no juízo. Depois de tudo isso que eles fizeram, o Zé Cueca deixa os caras escaparem correndo e só fica gastando balas como se fosse um tutorial de spray. Vocês são idiotas? Os caras estão escapando a pé e vocês estão deixando? Pelo amor da minha bisavó de fralda, velho. Todo mundo morreu porque os caras são uns imbecis completos. De uma hora pra outra, a história virou uma carnificina do inferno. Pelo menos o cachorro abocanha o Google, o mutante que ficava vigiando com o binóculo. Morre, diabo! Essa sequência é incrivelmente assustadora e justifica o nível de violência do filme. E impressiona principalmente porque é um ataque de vandalismo, somado à crueldade com animais, emendado com uma cena de estupro, incluindo literalmente uma mamada, uma arma apontada a uma criança, somado com 2 homicídios a sangue frio. Caramba! É pesadíssimo. Essa forma como os malditos são apresentados revela-os como seres estratégicos e não simplesmente idiotas que saem na aleatoriedade para matar. Não, eles realizam um plano para atacar como se fossem uma equipe. O ator que faz o Doug, o Aaron Stanford, que era conhecido pela primeira trilogia dos X-Men, consegue desenvolver um personagem interessante aqui. Ele é carismático, ao mesmo tempo em que parece ser um cara frio na maioria das situações. Quando ele se dá conta de que a sua filha Catherine foi sequestrada pelos canibais, ele ainda consegue manter a calma e concentração, mostrando-se a pessoa mais equilibrada da família, em contraponto com o Bob. Oh, nós não vamos pra lugar nenhum. Quer morrer também? Eu não tô nem aí pra isso! Você quer morrer? Hã? Você é mesmo bunda mole que meu pai Cala a falou que boca, era! seu mertinha! Cala essa boca! Ele decide então sair na cara e na coragem para salvar sua filha. E por conta dessa subversão de personalidade, você acaba torcendo por ele. Doug realmente é um ótimo personagem. Geralmente nós consideramos muito as Final Girls nos filmes de terror, mas é da hora que nesse caso temos um bom exemplo de um Final Boy, né? Se é que esse termo existe. O Doug e o Dog exploram as minas subterrâneas até encontrar do outro lado uma cidade abandonada, provavelmente onde os malditos habitam, enquanto Bob e Brenda se protegem no trailer do jeito que dá. Então, nessa cidade meio velho oeste, que é uma vila de testes de bombas, o Doug dá de cara com mais um deformado. Esse deformado em específico é interpretado pelo Greg Nicotero, que é o próprio técnico de efeitos práticos e maquiagem desse filme, que faz um trabalho absurdo com os deformados aqui e interpreta o Cyst, que tem essas placas de metal na cabeça. Greg Nicotero depois, inclusive, seria conhecido por ser o produtor de maquiagem de The Walking Dead. O Doug invade a casa dos malditos e encontra Catherine, porém na presença de uma mulher carecaça numa cadeira de balanço, a Big Mama, mas acaba levando uma porrada na cabeça dela.
Ele acorda preso em uma espécie de freezer ensanguentado com pedaços de pessoas dentro. Na força do desespero, o cara consegue quebrar a porta e escapar dessa podridão. E o maluco é brabo, simplesmente vai em busca do bebê de novo, claro. Ele encontra os restos queimados do Big Bob, com o detalhe da bandeira dos Estados Unidos ironicamente enfiada na sua cabeça, e encontra também o Big Brain, que é um cara que tem o cérebro agigantado e fica sempre nessa cadeira. É neste momento que ele profere um diálogo muito interessante para delinear a crítica bélica do filme e, ao mesmo tempo, a origem dos mutantes. Vocês lançaram suas bombas e transformaram tudo em cinzas. Vocês nos tornaram o que nós somos. Está na hora do café! É quando chega o Pluto da cara, para tirar o fight definitivo com o Doug. Essa cena é incrível, o Doug apanha que nem um condenado e morreria fácil se não fosse o cachorro miserável que chega do nada e mete um bocão no pescoço do Slott. A luta ainda se estende bastante e ela é muito bem dirigida. Chega ao ponto do Pluto meter um machado e decepar o dedo mindinho e anelar do Doug. Calma lá, canibalo! Pra que essa violência? Os efeitos práticos dessa cena são impecáveis. Mas é estranho também, porque o Doug não solta um grito de dor sequer. Eu acho que o sangue tá tão quente que ele nem sentiu que perdeu os dedos. E é quando o Pluto está com o machado em seu pescoço, felizão pensando que pegou o Doug, o vendedor de celular mete uma chave de fenda no pé do maldito, arranca a bandeira do Zelwa e atravessa seu pescoço. E pra finalizar, arregaça na humildade o machado na cabeça do desgramado. Repara na condução da trilha sonora nessa parte. Sensacional! Depois de acabar com o mais durão, o Doug fica por cima da carne seca. Ele consegue matar o Seast numa boa e com requintes de crueldade. O cara não tá de meme. Agora só falta recuperar a sua filha. Mate o bebê. Já mencionei que eu amo esse cachorro. A Catherine estava com a Ruby, aquela garotinha do olho bugado com o casaco do Bob. Uma curiosidade sobre esse olho dela é que ele é feito em CGI, que eu achei surpreendentemente bem feitinho. Mas eles vacilam em algumas partes, como nesse take, em que dá pra perceber o olho dela mais normal, em comparação ao take seguinte. Enfim, o Doug encontra aleatoriamente duas crianças deformadas, que não aparecem mais no filme, e a Ruby foge do Lizard levando o bebê. O Bob percebe que o corpo de sua mãe foi retirado do carro é quando ele encontra outro canibal, não aguento mais esses caras, que simplesmente estava comendo o coração da véia, que já não tava lá essas coisas. Esse canibal é o Papa Júpiter, que tem uma aparição muito breve, mas é interpretado pelo já falecido Billy Drago. Então eles traçam um plano, meio forçado, de explodir o trailer com o cara dentro, que no fim das contas, e por sorte deles, deu certo. No final, quando a Ruby estava para entregar o bebê ao Doug, porque ela é a única boazinha, o Lizard pula em cima do cara e começa mais um fight, em que o Doug, já destruído, não tem a menor chance. Só que ele ainda arranja uma força descomunal, que nem ele sabia que possuía, para se levantar e reagir contra o assassino. E mesmo depois dessa fuzilada, o Lizard ainda se levanta. É quando a Ruby decide se jogar com ele no penhasco. Oh, meu Deus, olha! Olha que personagem fantástico eles criaram. O Doug consegue matar o clã de Júpiter, volta com o bebê no colo, com o cachorro do lado e vivaço. Só perdeu os dedos e uns 50 dentes, mas isso é o de menos. Que final, maníacos! Que final. E sobre a crítica implantada no filme, cabe salientar. Basicamente, os mutantes são obras originadas do desleixo americano com relação aos testes de armas nucleares. Essa tal família foi considerada uma pária, deixada para morrer pelo governo americano. E por isso, eles estão tão revoltados. Quando a família tradicional americana invade o seu território, eles querem simplesmente vandalizar, destruir, corromper a moralidade como forma de anarquizar o estilo de vida americano.
americano. Eles são quase como uma sujeira que foi jogada para debaixo do tapete e que agora saiu de lá para se vingar. Por fim, durante o filme, como consequência das situações a que ele é submetido, o Doug transpassa temporariamente de um democrata pacifista para uma força reativa, representando os Estados Unidos e seu poder de reação, que vence a disputa com um contra-ataque fulminante. Então é isso, Viagem Maldita, ou The Hills Have Eyes, foi um sucesso comercial, faturando mais de 70 milhões de dólares no mundo inteiro. A crítica foi mista, mas hoje o filme é considerado superior ao original de Wes Craven, e eu concordo. É um remake que aposta muito mais no torture porn, mas que consegue apresentar bons personagens, como o Doug, e principalmente ótimos vilões. A quadrilha mutante é um dos maiores acertos do filme, junto com a produção de maquiagem e a trilha sonora, que é muito empolgante. O roteiro e as atuações estão acima da média, na minha opinião. Funcionam muito bem, ainda mais naquela época em que os filmes de terror apenas se concentravam no gore e metiam personagens rasos e irritantes. O Retorno dos Malditos, a continuação, foi lançada nos cinemas apenas um ano depois, e é um filme completamente diferente, com outro diretor, outros roteiristas e outros atores. Vale a pena trazê-lo aqui no canal? Eu acho que gera muita discussão, afinal, você sabe quem tá no filme? Ela mesma, Amber, aquela que foi para o Iraque e é uma conquistadora, só pode tá me zoando de novo, né? E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, porque você vai me ajudar e muito na produção desses vídeos, que, como vocês sabem, dá um trampo maldito. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês com um gostei e, claro, com o seu comentário. Comenta aí Zé Cueca, porque assim eu vou saber que você assistiu até o final. E se você tem interesse em se tornar membro do Cinemania e ter o seu nome creditado aqui embaixo, além de receber os vídeos antecipadamente, o link para se tornar membro está na descrição. É baratex e você ajuda a potencializar o Cinemania, beleza? Agradeço imensamente a todos vocês, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.